18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você, boa noite, equipe 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Oi, Carlão, muito boa noite. Boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Legal, 6h02, você era o melhor mix do Brasil. Mix. Olha, você pode participar conosco aqui no programa 18 horas, hein? Mandando aí uma mensagem, um alô pra nós. Nosso WhatsApp é o 99488-7592, Karine. Exatamente, você também pode participar pela live do YouTube. Manda a sua mensagem, fala o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Está valendo a sua participação. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia prende 2 homens acusados de abuso sexual contra crianças. Polícia desarticula a quadrilha que prometia reduzir dívidas de financiamento bancário. Pesquisa revela que Amazonino Mendes foi o melhor prefeito de Manaus. E os números da nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. Para 6h03, mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Vamos juntos com os destaques desta quinta-feira, 16 de maio de 2024, no ar mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Amazonas prendeu um pastor e um professor suspeito de abusar sexualmente de crianças de 10 a 14 anos. As prisões são parte da operação Caminhos Seguros, Karine. Carlão, a repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto, essas prisões com a polícia, está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Então, a atualização da polícia diz que são 3 pessoas que foram presas hoje por abusar de crianças, não é isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Karime, né? A Polícia Civil aqui do Amazonas, em uma operação conjunta, na verdade, essa operação aconteceu em todo o Brasil, né? Com o intuito de proteger as nossas crianças. Foram cumpridos 3 mandados de prisão aqui em Manaus. E aí, né, o terceiro suspeito foi o Dário Silva Moura, de 44 anos. Ele foi preso aí em cumprimento a mandado de prisão de uma sentença condenatória no bairro do Japim, na zona sul aqui de Manaus. Ou seja, né, ele já era um procurado da justiça, né? Ele já tinha sido condenado pelo crime de estupro e ele estava foragido. E aí hoje, né, como parte das ações dessa operação, esse homem foi preso. Mas aí, Karime e Carlão, como vocês bem disseram, né, além aí deste homem, né, do Dário Silva Moura, a Polícia Civil aqui do Amazonas também conseguiu aí fazer a prisão do José Ferreira Nazaré, um idoso aí de 65 anos, e também do professor Paulo Roberto Ribeiro de Souza, de 42 anos. Eles foram presos, como você disse, Karime, por estupros contra crianças. Essas crianças, elas tinham idade mais ou menos entre 10 e 12 anos. Eu falo essas crianças porque o pastor, né, até então, teria estuprado uma única criança. Mas o professor, ele é suspeito de ter, né, praticado crime de abuso sexual contra pelo menos 6 crianças. Essa operação, né, como eu disse, é um desdobramento de uma operação nacional coordenada pelo governo federal e ela acontece em vários, né, em todos os estados do país, a operação Caminhos Seguros. E aí, Karime, né, o pastor, segundo as investigações, foi um trabalho, né, a polícia já vinha investigando esse caso, porque o pastor, ele é o principal suspeito, né, de ter abusado sexualmente contra uma menina de apenas 10 anos. As investigações indicaram o seguinte, que a esposa desse pastor, né, de 65 anos, ele já é um idoso, ela trabalhava como babá. E aí, vez ou outra, a mãe dessa criança permitia que ela levasse a criança para casa onde ela mora. E foi exatamente na residência, né, que o pastor acabou cometendo esse crime de abuso sexual contra essa menina de apenas 10 anos. Ele aproveitava ali naqueles momentos que ele estava a sós com a criança para cometer esses abusos. A gente vai ouvir agora, Karime, a fala do delegado Heron Bezerra, que trouxe um breve resumo do que foram essas prisões. Vamos conferir.
o homem é suspeito de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 10 anos de idade. Além do idoso, as forças de segurança hoje prenderam um professor de 43 anos de idade da rede pública estadual do governo do estado do Amazonas. O suspeito foi preso no apartamento onde estava residindo no bairro Santa Itelvina, na mesma zona onde trabalhava efetivamente. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala, né, do delegado Heron Bezerra, ele que é delegado da Polícia Civil aqui do Amazonas. E além desses dois homens, teve aí a prisão do Dário Silva Moura, como eu disse anteriormente, Karime, foi em cumprimento aí um mandato, né, de sentença condenatória, já que ele era um foragido da Justiça. E aí o delegado falou sobre a prisão aí desse professor. Esse professor, ele tem 43 anos e ele abusou sexualmente de pelo menos 6 meninos. Segundo as investigações. Exatamente, Karime, né? O professor identificado como Paulo Roberto Ribeiro de Souza. Ok. Esses alunos, né, eles estudavam em uma escola localizada no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, aqui de Manaus. E aí, o que acontecia, né? O professor, o Paulo Roberto Ribeiro de Souza, segundo as investigações, né, tudo começou depois que a família de uma criança, né, de um desses menores, acabou procurando a escola onde o professor trabalhava. As investigações, né, apontaram em que ele oferecia dinheiro para essas crianças para praticar esses abusos. Agora, o que mais chama a atenção, Karime, que teve criança que chegou a sofrer abuso dentro da sala de aula. Quando não, ele levava as crianças para o banheiro da escola onde ele cometia aí esses crimes. A gente conversou com a secretária de Educação, a Arlete Mendonça, inclusive ela participou dessa entrevista coletiva e falou, né, desde o momento como a SEDUC recebeu esse processo. Afinal de contas, a gente está falando de um crime de abuso sexual que acontecia dentro de uma escola da rede pública aqui do nosso estado. Desde o primeiro momento, né, o Núcleo de Inteligência Escolar instaurou um procedimento administrativo, encaminhou a denúncia para a Polícia Civil e desde foi a denúncia da família de uma criança apenas. Exatamente. Aí depois foram descobrindo os outros casos. Os outros meninos que eram, né, abusados por esse professor. Como eu disse, segundo as denúncias, ele ofereceu uma quantia em dinheiro para cometer esses abusos contra essas crianças, contra esses menores, que tinham idade aí entre 10 e 12 anos, segundo as investigações apontaram. O servidor, ele foi afastado imediatamente das suas funções, como explica a secretária de Educação, Arlete Mendonça. O servidor foi afastado imediatamente das suas funções, até para que houvesse melhor uma averiguação dos fatos e, a partir daí, juntamente com o NISE, que é o Núcleo de Inteligência e Segurança, que também faz esse link com a segurança pública, a família foi orientada a fazer o que tem que ser feito mediante o boletim de ocorrência. E para isso nós estamos hoje, poderia dizer que não comemorando, mas estando satisfeito em saber que um servidor, ou podemos dizer, uma pessoa que tem esse tipo de intuição e querer agir dessa forma, hoje ele se encontra fora do circuito da sociedade. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, da secretária Arlete Mendonça, ela que é secretária de Educação aqui no Amazonas, né? Ao todo, durante a Operação Caminhos Seguros, foram cumpridos aí 3 mandados de prisão, sendo um de sentença condenatória e outros 2 aí, né, de prisão preventiva. A primeira sentença condenatória foi do Dário, é isso? Exatamente. Que já era procurado, já era reincidente, digamos assim. Os outros 2, que é o pastor José Ferreira de Nazaré e o professor Paulo Roberto Ribeiro de Souza, os casos ainda estão sendo investigados e apurados pela polícia, não é? Exatamente. Sim, Nathalie. Concluiu? Pode falar, Carlão. Sim, inclusive a polícia ela segue, né, com as investigações para apurar e punir os responsáveis desses crimes hediondos. E isso é extremamente necessário. É um crime covarde que, inclusive, nós temos noticiado com frequência a prisão desses criminosos, né, realmente Carlão, é uma situação delicada. E isso acontece há muito tempo e várias vezes, né, cara? Isso não acaba nunca, é impressionante, então, né, eu acho que agora é porque a gente tem canal para denunciar, as pessoas estão tendo mais informações, são atitudes como o que a gente está fazendo sempre, que a gente está fazendo agora, de informação e alertar a sociedade, aos pais, para que fiquem atentos a esse tipo de situação. E
é claro, ao valioso trabalho da polícia, que se não fosse a polícia, as pessoas não seriam presas, não teria toda essa investigação para desarticular, para descobrir criminosos. E só que hoje, Carlão, teve uma situação muito chata, digamos assim, porque se a gente está noticiando o maior número de pessoas presas por esse crime de abuso sexual contra a criança e adolescente, é porque a polícia está trabalhando. E quem está à frente da especializada em proteção a crime ao adolescente, que é a Joyce Coelho, a delegada Joyce Coelho, infelizmente hoje ela colocou o cargo à disposição, o que é muito grave, porque deixa a gente preocupada. Nathalie, a gente sabe o motivo? Está acontecendo. Karime, é uma situação bastante preocupante, né? Já que a delegada Joyce Coelho, ela que é titular da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, ela vem fazendo um belo trabalho, né? Vale a pena a gente sempre reforçar toda essa... Ela é uma delegada bastante atuante e graças ao trabalho de investigação da Polícia Civil, muitos casos vêm sendo solucionados, né? Elucidados. A gente não pode deixar de destacar isso daí. Só que o que acontece, Karime, né? As informações não é de hoje que ela vem tendo, né, apresentando um mal-estar. Ela não tem participado, inclusive essa semana a gente teve uma outra entrevista coletiva de grande repercussão, que foi o caso, né, daquela criança que foi abusada sexualmente em Tapauá. Essa também foram investigações presididas pela delegada Joyce e ela já não participou da entrevista coletiva. E hoje, essa operação Caminhos Seguros, na qual ela também participaria, teve um mal-estar ali, né, minutos antes da entrevista coletiva. E aí, segundo informações, né, a gente pode dizer assim, internas, eu até tentei conversar com ela para tentar entender o que estaria provocando esse mal-estar. Não é de hoje que a deputada estadual Débora Menezes vem participando, né, de entrevistas, respondendo perguntas que seriam direcionadas às autoridades policiais. Ela que é do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa. Então ela vai para essas coletivas e fala como se fosse a delegada. Como se fosse uma autoridade policial, né, Karime? Então, toda essa situação tem causado um mal-estar. Ela chegou, inclusive, a deputada, né, chegou a divulgar várias fotos e vídeos de operações nas suas redes sociais, como se estivesse ali, né, em algumas diligências. E a gente sabe, né, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, né, mas o trabalho cada um no seu quadrado, né? O trabalho da polícia é um trabalho muito sério e a gente está falando de um trabalho de investigação que atua ali, né? Que são investigadores, são delegados que atuam na investigação de crimes minuciosos envolvendo crianças. Cada informação vazada pode prejudicar todo o trabalho da equipe. Fora que você não pode mostrar imagens de criança ou tem onde o sigilo mora. de investigação também, né? Que atrapalha a investigação. Exatamente. Né? E não é de hoje, Karime. De fevereiro pra cá, a gente vem percebido que cada vez mais, né, a deputada estadual Débora Menezes vem participando dessas entrevistas coletivas. Até a gente, assim, os colegas da imprensa muitas vezes se perguntam do que está acontecendo. E aí hoje a delegada Joyce Coelho acabou colocando aí o cargo dela à disposição. Mas essa decisão cabe aí ao delegado geral Bruno Fraga, né, se ele vai acatar ou não. Mas segundo a própria delegada, ela vem se sentindo desrespeitada com toda essa situação, Karime e Carlão. Talvez ela esteja querendo dar um basta nessa situação, talvez resolva. Mas esse motivo não foi confirmado ainda pela delegada. Esse motivo, né, dessa interferência seria mesmo assunto de bastidor. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite, Nathalie. Boa noite. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, os golpes na internet, continuam fazendo muitas vítimas e enriquecendo os criminosos que o praticam. Hoje, uma operação da Polícia Civil do Amazonas conseguiu desarticular empresa criminosa especializada na aplicação de golpes de falsa redução de dívidas de financiamento bancário. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas em conjunto com as polícias civis de
São Paulo e Paraná e prendeu 9 integrantes. Exato, Carlão. Essas 9 pessoas foram presas e as prisões aconteceram simultaneamente nos 3 estados, Amazonas, São Paulo e Paraná. O repórter André Meirelles acompanhou o desenrolar dessa operação chamada de Loki. E tem mais informações. Boa noite, André. Então, cada vítima aí desse golpe chegava a perder até R$20 mil. Conta pra gente como é que funcionava esse esquema. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 também pelo canal no YouTube, né? Olha, nós temos aqui a denúncia, as vítimas e a defesa. Vamos começar então falando aí pela denúncia. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a empresa com o nome Solução Financeira foi alvo da Operação Loki, isso em Manaus, Paraná e São Paulo. A empresa, que atua há 8 anos no mercado, tem 23 filiais pelo Brasil, teve aí um nome manchado depois de ter contratado pessoas que usaram a empresa para cometer golpes ali no local. Segundo a polícia, essa quadrilha, ao invés de fazer o certo, que era repassar aí os valores que eram pagos pelos clientes para reduzir dívidas com até 70% de desconto aos bancos, eles não faziam isso, né? E segundo o delegado Mauro Duarte, que é titular do 30º Distrito Integrado de Polícia, a empresa contratava serviços terceirizados de publicidades em emissoras aqui, né, em Manaus, como Record, Band, TV Norte, TV A Crítica, para divulgar o serviço. Isso para atrair centenas de pessoas que, ao fechar o contrato com a quadrilha que agia dentro da empresa, não faziam nada. Vamos conferir a fala do delegado. Após receberem valores que somam entre 4 e 20 mil reais das vítimas, eles nada faziam, não tinham convênio com banco algum, isso foi constatado, e as pessoas iam atrás dessas vítimas a fim de serem restituídos seus valores e a empresa não restituiu. Então, nessa operação foram presas 9 pessoas, os 2 donos dessa empresa, Solução Financeira, 2 gerentes e 5 funcionários, que ainda estão sendo investigados para ver a conduta de cada um deles. Também foram apreendidos 18 computadores, mais de 20 celulares, centenas de documentos de contratos, de carnês bancários que eles ficavam, solicitavam da gente para que elas não pagassem os seus bancos credores, né, os originais, né? E para fechamento desse suposto contrato tinha que deixar esses boletos. Então, essa operação foi 100% exitosa. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado Mauro do 3º Distrito Integrado de Polícia, que está à frente aí, onde ontem aconteceu essa Operação Loki, que a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas prendeu aí uma quadrilha que atuou na empresa Solução Financeira para aplicar golpes e não fazia o que era prometido ali no local. Inclusive, eu procurei a defesa aí da empresa, não consegui contato com a defesa da empresa, procurei também a defesa dos envolvidos ali da quadrilha, né? Apenas estou recebendo a resposta agora, não tem como informar ainda a resposta, né? Tá recebendo agora muito tá. Em cima da hora. Mas, e eu procurei também a empresa, que soltou uma nota pequenininha, que informou que é de total responsabilidade da filial agir com honestidade, mas não foi isso que aconteceu e que ela vai colaborar com a justiça. Agora, a quadrilha vai responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Agora eles vão ficar à disposição da justiça, Karine e Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Ok, André, 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar sobre política local com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, temos nova pesquisa circulando com números até muito parecidos com as que foram divulgadas ainda essa semana. Bom, fala pra gente mais a respeito desta pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Quest. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Oi, Cíntia. E todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, a pesquisa da Quest não traz números muito diferentes do que a gente viu naquela última. Sim. A gente vê novamente uma briga aí entre Davi Almeida, que é o atual prefeito, e a Momandel, que é o deputado federal, que está mais arriscando de tirar a cadeira de prefeito de Davi Almeida. Enquanto Davi aparece com 30% das intenções de voto, a Mo aparece com 27%. Vamos considerar então a margem de erro, que é de 3,1. A gente está falando de um empate técnico aqui. Seria um segundo turno entre os dois. No terceiro lugar aparece o capitão Alberto Neto com 15%.
E isso é muito, né? Em comparação com a pesquisa anterior, ele atinge os 2 dígitos e apesar dele ainda não estar na disputa para o primeiro lugar aqui com Amon e Davi, ele começa a se destacar. Depois a gente tem Roberto Cidade e Marcelo Ramos com 8% cada um. Roberto Cidade aqui não consegue atingir os 2 dígitos e Marcelo Ramos do PT começa a crescer. A gente vê então Maria do Carmo com 2% e o Wilker Barreto com 1%. O número de indecisos é 3% e branco nulo não vai votar, não pretende votar 6%, que eu, nesse momento, acho até um número pequeno, porque a gente tem falado de números tão altos nesse ponto. Legal. E essa é uma pesquisa bem interessante, assim, porque ela traz o cenário de cada eleitor, a religião, por exemplo, que mais vota em cada parlamento, em cada pré-candidato, a cor, enfim, trouxe um rico número de informações aí sobre esse eleitor. Marcelo crescendo, né? Aparecendo aí com 8 já, né? Exatamente. Ele tem um alto índice de rejeição naquela última pesquisa que a gente viu, mas ao mesmo tempo ele está conseguindo crescer aí na... E o Cidade estacionou um pouco. Estacionou no 8%. Legal, e no cenário, Blink, de segundo turno, quem é dessa turma aí o favorito? Aí a gente falando de um segundo turno entre Amon Mandel e Davi Almeida, que até agora está parecendo mais provável do que a gente vai ver, mas a gente tem que fazer a leitura da pesquisa como se a eleição fosse agora, a gente tem Amon Mandel na frente, como foi também na última pesquisa, Amon Mandel na frente. Só que aqui a diferença ela é muito pouquinha. Amon aparece com 45% e Davi Almeida com 44% das intenções de voto. Empate, então, né? tá muito acirrado. É um segundo turno difícil, suado, que promete acontecer se rolar aí desse jeito e se a cidade se mantiver com as mesmas votações. E tradição, né? Porque para a prefeitura aqui sempre foi, acho que, meio acirrado mesmo. Agora, Blink, nessa pesquisa aí, tem quais candidatos podem derrotar aí, digamos, a corrente extrema-direita do bolsonarismo ou extrema-esquerda do lulismo? Temos aí esses nomes? A gente tem sim. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante, fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas é que eu nunca tinha visto isso na pesquisa, é que fala que um atributo importante para as pessoas escolherem um prefeito, aí trouxeram várias qualidades. E honesto está em primeiro lugar. Mais do que trabalhador, mais do que gente como a gente, mais do que competente, entendeu? Eu achei bem interessante, nunca tinha visto esse honesto, né? Que legal, porque aí derruba aquela máxima horrorosa, popular, daquela frase de rouba mais faz, né? Pelo menos acho que o pessoal deve estar mudando aí um pouco de mentalidade, vendo que a situação não é, no fim das contas, o povo que acaba pagando tudo. Mas diga lá, Cíntia. Agora, respondendo a sua pergunta, também perguntaram ali, politicamente, como você se define e o quanto que isso faria você votar em alguém, né? Politicamente, 10% se define lulista, petista, com mais tendência para a esquerda, 5%, de nenhum lado nem para o outro, 36%. É isso que leva a gente para o outro gráfico que fala assim, você gostaria que o prefeito fosse, aí fala, independente, aliado de Bolsonaro, aliado de Lula. E o independente ganha muito, assim, porque ele está com 40%, aliado de Bolsonaro fica em segundo lugar com 32% e aliado de Lula 24%. Já diz então bastante. A gente vê um público querendo uma situação diferente. Prefeito independente. Um prefeito que não necessariamente é lulista, bolsonarista, na verdade é alguém mais ao centro, digamos assim. Mas no caso aí o Bolsonaro está ganhando do Lula nessa pesquisa, né? Sim, 32 contra 24. Exato. Blink, e com relação à administração do atual prefeito e candidato, né, pré-candidato aí à próxima prefeitura, como é que está a aprovação dele com relação ao que ele tem feito na administração pública nesses últimos anos aí? Olha,
É porque assim, o número de positivo está com 38%. Aí o regular também está 38% e o negativo 23%. Então, somando o regular com o negativo, a gente tem uma aprovação difícil. Mas o número de positivo é 38%, que eu acho que também não dá para desconsiderar. Eu acho que depois de quase 4 anos, não será fácil Davi conseguir a reeleição. Ele está sendo muito avaliado aí pelo público, mas existe um público fiel a Davi Almeida, sim. E o número de mulheres vota mais, aprova mais, na verdade, a gestão Davi Almeida do que o número de homens. Então, olha aí, que bem detalhada essa pesquisa mesmo. Agora, Blink, mudando de assunto, o pré-candidato ao prefeito Marcelo Ramos, que é do PT, né, que aí ele é abençoado por Lula, do PT, ele perdeu o cargo que tinha como diretor lá na Petrobras? Vamos lembrar que ele saiu de deputado federal, aí ficou sem mandato, e foi quando ele entra ali na Petrobras, no cargo de consultor no Gabinete de Relações Institucionais. Aí agora, ele é pré-candidato a prefeito, claro que ainda há aquela briga entre PT e PCdoB, né? Não sabe se vai ser o Marcelo, se vai ser o Heron. Só que, gente, o Heron, ele nem pode, porque ele é inelegível por causa de contas no TCE e tudo mais. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente entende que Marcelo Ramos será o nome dessa federação. E ele agora saiu aí do cargo na Petrobras, uma decisão tomada pelo Jean Paul Prats, que é o presidente da estatal, justamente por conta do Marcelo ter que se dedicar aí à pré-campanha que ele vai encarar em Manaus. Então, ele saiu, mas era até o esperado realmente que ele... Exato. Agora, o Jean Paul que já não responde mais pela Petrobras, né? Que também foi afastado por Lula. Mas essa demora de definir, da federação definir um nome, está atrasando a pré-campanha dele. Você não acha que é prejudicial? É difícil, mas... Ainda não começou é complicado, porque o Marcelo tem... Perdão. Não, começou, continua. Assim, os outros já estão em pré-campanha nítida, né? E já estão com muito material na rua, com material na internet, com posicionamentos, com discursos, com bandeiras levantadas. Mas o Marcelo já está com 8%, ele está crescendo. Pois é, mas assim, ele sai prejudicado essa campanha, que ele já poderia estar pontuando melhor, de repente, se ele pudesse falar como pré-candidato. O que você acha, Cíntia? Na verdade, ele tem que fazer uma luta interna primeiro, né? Dentro do próprio PT sozinho. Ele já teve que brigar com muita gente, teve que conciliar toda uma situação, venceu isso, agora tem que encarar ali o Heron. Então, a primeira vitória que Marcelo tem que ter é dentro da própria federação. E aí depois ele pode se dedicar a encarar os concorrentes dos outros partidos. E aí já sai no atraso, eu acho, a federação. Mas vamos lá. Carlão. Cíntia, temos mais um caso aí de agente duplo ou agente infiltrado, né? O vereador Sassá, do PT, ele tem 2 candidatos a prefeito. Então resta saber aonde ele vai estar infiltrado, né? Você tem essa informação aí? O que está acontecendo com o Sassá do PT? Ele ainda não se definiu ou ele está analisando a situação? Na verdade, o Sassá, ele é uma figura do PT, mas ele é tão situação sempre, assim como o Sinésio Campos também lá na Assembleia, que a gente não se ligou num primeiro momento, mas o Sassá traz pra gente muita informação quando ele sobe no palanque, assim, de Davi Almeida e começa a fazer críticas aos outros pré-candidatos, incluindo Marcelo Ramos. Sim. E aí ele usa daquela talento de fala que ele tem, que alcança muita gente, que a gente tem quem classifique como chula, como muito informal, mas a verdade é que funciona, o vocabulário que ele usa chega em muita gente. E aí ele briga meio com todo mundo, fala, um não presta por isso, outro não presta por aquilo, ele chegou a falar palavrão mesmo, e isso revela pra gente que o candidato real de Sassá é Davi Almeida. Mas vamos lembrar que ele é do PT de Marcelo Ramos, o que faz a gente reforçar aquela ideia de que Marcelo entra pra engrandecer a campanha de Davi, porque ele toma pra ele
situação de ser o esquerdista dessa campanha e não o Davi Almeida. E ele estava até outro dia no mesmo partido de Omar Aziz, que é parceiro de Davi Almeida. Então o Sassá meio conta pra gente qual que é a do Marcelo nessa eleição. Sim. Pelo menos dá essa dica. Porque Sassá não sofreu nenhum tipo de punição do PT por ter tido aquele comportamento de falar mal de todos os outros pré-candidatos. Beleza. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Cíntia, obrigada pelas informações. Certo. Tchau. Valeu, Cíntia. Tchau. Até amanhã. Karime, essa pesquisa aí, Quest, sobre o cenário eleitoral, né, em Manaus, ela também revelou, ela é muito interessante, você viu como ela teve riqueza de detalhes, isso, um perfil, foi mais qualitativa até do que apenas quantitativa. E essa pesquisa, ela também avaliou a aprovação dos ex-prefeitos aqui de Manaus. Legal. E o nome de Amazonino Mendes é disparado o melhor prefeito da história de Manaus, no entendimento de 46% dos manauaras. Boa, olha só, em segundo lugar aparece o atual prefeito Davi Almeida com 9% das citações, seguidos por Arthur Neto com 7%, Serafim Correia com 6% e Eduardo Braga com 5%. Para 4% dos manauaras, Alfredo Nascimento foi o melhor prefeito da história. Bom, quase metade dos manauaras considera Amazonino Mendes como o melhor prefeito da história. E é claro, pelo seu grande legado construído na área da saúde, com praticamente 90% dos hospitais da cidade que foram feitos por Amazonino Mendes. Na educação, deixou a UEA, que já formou mais de 65 mil jovens em medicina, odontologia, engenharia, direito, enfim, tantos outros importantes cursos de nível superior. É um grande feito, sem dúvida. Temos que destacar ainda o trabalho realizado na cultura, com a restauração do Teatro Amazonas, a criação da Filarmônica, o Liceu de Arte Cláudio Santoro, a recuperação dos prédios históricos e também do Bombódromo lá em Parintins. Foi Amazonino que mostrou ao mundo a força da nossa cultura. E são tantas obras, né, Carlão? Tantos projetos que ficaram na cabeça e no coração dos manauaras e de todos os amazonenses. Muitos anos trabalhando. Exato, né, são muitas obras, foi um progresso, né? Acho que o estado do Amazonas foi um antes de Amazonino Mendes e outro depois pelo nível de progresso. Ele conseguiu fazer isso no estado. E não é à toa que Amazonino... Beverly Hills do Amazonas. Pronto, e não é à toa que Amazonino é o político o político que mais foi eleito na história aqui do estado e um dos campeões em vitórias nas urnas do Brasil. Vamos lá, foi 4 vezes governador, 3 vezes prefeito de Manaus e 1 vez senador da República pelo Amazonas. O histórico que cá pra nós vai ser difícil, né, Carlão, alguém igualar. E mais de um ano após a sua morte, o povo continua reconhecendo esse legado de Amazonino Mendes, porque realmente transformou o Amazonas e também a vida, né, dos amazonenses, as nossas vidas. Amazonino foi um visionário, um revolucionário, sem dúvida nenhuma ele foi um grande estadista. Essa pesquisa ela foi realizada pela Quest entre 8 e 11 de maio, contratada pelo Real Time 1 e está registrada na Justiça Eleitoral com o número 07730/2024. Entrevistou 1.002 eleitores de Manaus. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é estimada de 3,1% para mais ou para menos. Mix. Agora são 6h35. Você está no melhor mix do Brasil. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber que a Defesa Civil do Amazonas já faz alerta para a estiagem severa, igual ou pior que a do ano passado. Fique atento. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos para a previsão do tempo. É tempo e temperatura amanhã, já sexta-feira amanhã, hein? Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima deve chegar até 31 graus, tá? As chances de chuva é de 74% e a umidade relativa do ar fica entre 78% e 97%. Mix.
Nesta quinta-feira, o nosso Rio Negro bateu a cota de 25 metros e 85 centímetros. Encheu 3 centímetros de ontem para hoje. No mesmo dia do ano passado, o nível do rio já estava com 27 metros e 68 centímetros. Ou seja, né, Carlão, uma boa diferença em uns 2 metros em comparação com a maior estiagem da história, ano passado, né? Sim. Nada animador pra gente. O que acontece é que os rios do Amazonas de todo o estado estão em níveis abaixo do esperado para essa época do ano. Apesar do estado ainda estar em período de cheia dos rios. A Defesa Civil já faz, inclusive, alerta para uma estiagem igual ou pior do que a do ano passado. Carimi, por isso a Defesa Civil chegou até a fazer recomendação para as pessoas que moram nas áreas que foram mais afetadas, área de risco, afetadas aí pela estiagem do ano passado, estocarem alimentos e água. Esse é o alerta. E a repórter, Odiné Araújo, ela fala mais sobre esse delicado assunto. O extremo de norte a sul não se dá apenas na questão geográfica, na questão climática também. O início e o fim do Brasil vivem situações antagônicas. Se no sul o sofrimento esse ano é por causa da cheia, no norte, especialmente no Amazonas, o sofrimento em 2024 novamente será por causa da seca. Pelo menos é o que já alerta a Defesa Civil do Estado. Em entrevista à Rede Amazônica, o secretário da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo, antecipou recomendações para a população que mora em municípios que sofrem mais com a estiagem. Uma dessas recomendações é para as pessoas que moram em áreas onde o barco é o único acesso e que foram as mais afetadas na seca do ano passado. Elas devem começar a estocar água e alimentos ou deixar suas casas quando os rios começarem a secar. Eu sei que é muito difícil você abandonar o seu lar, você precisa cuidar, mas que fique o mínimo de pessoas possíveis para evitar o isolamento. E você que decidir permanecer, porque vai continuar cuidando da sua propriedade, você deve fazer uma estocagem de água, alimento e medicamentos para enfrentar o período crítico. E essas famílias, nós recomendamos que vá para a casa de famílias na sede dos municípios, e aquelas que não tiverem condições de ficarem abrigadas em casa de família, procure o poder público, tanto a prefeitura quanto o governo, porque nós iremos disponibilizar locais para poder recepcionar. A população deve ficar atenta aos alertas do Serviço Geológico do Brasil. O último alerta da cheia está previsto para o fim de maio. A partir daí, as autoridades já saberão ao certo qual é a previsão de volume máximo da cheia em 2024. Com isso, vai dar também para ter uma dimensão da seca dos rios esse ano, que pelas previsões deve ser tão ou mais severa que em 2023. Essa previsão se dá em virtude de os rios do estado estarem com níveis abaixo do esperado para essa época, segundo a Defesa Civil. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 39 minutos. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu. Boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Então vamos lá, falando das medidas do governo federal para atender ao Rio Grande do Sul, essa mudança na cúpula do governo aí com a saída do presidente da Petrobras, o João Paulo Prates, e a transferência do titular da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, para o cargo de ministro extraordinário da reconstrução lá no Rio Grande, essas mudanças aí podem ser interpretadas aqui pra gente como uma oportunidade de Lula para seguir com trocas de ministros. Cadu, como é que você avalia isso? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, ouvintes do 18 horas. É a limonada sendo preparada com os limões que estão aí, né? Estou parafraseando o Jair Bolsonaro. Karime, a crise no Rio Grande do Sul ajudou, de certa forma, o presidente Lula a resolver um problema, que foi dar um novo lugar para o Paulo Pimenta. Ele era ministro da Comunicação, chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação, mas não vinha fazendo um bom trabalho. A principal queixa do presidente Lula é que as ações do governo federal não estariam chegando ao conhecimento da população, principalmente do povo que o elegeu. Chegou mais rápido aí no celular das pessoas, notícias de que enfraquecem o governo, né, de forma geral. Lula, então, tira Paulo Pimenta da comunicação, coloca no lugar, interinamente, o jornalista Laércio Portela, que sempre acompanhou Lula, para comandar a SECOM.
Porém, Karime, o marqueteiro Sidônio Palmeira vai ser o maestro, é ele quem vai dar uma nova narrativa ao governo Lula. O Sidônio Portela, ele fez a campanha de Lula que o levou à vitória em 2022. E agora ele é uma espécie de conselheiro. E agora ele vai assumir o comando da narrativa geral do governo. O mais cotado para assumir a Secretaria de Comunicação é Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara. Nos bastidores, Karime, corre a informação de que ele seria o mais cotado para chefe da SECOM e também, posteriormente, vai ser presidente nacional do PT a partir de 2025. Gleice Hoffmann, que é a atual presidente, deixaria a cadeira de deputada federal para assumir uma vaga no governo, para ser ministra. Olha a jogada. Agora, Karime, só um parêntese, Paulo Pimenta, ele não resolve o problema lá do Rio Grande do Sul, viu? Primeiro porque ele não tem um perfil de gestor. E segundo, ele tem ambições políticas, ele quer disputar o governo gaúcho em 2026. Então, qualquer iniciativa dele tem um caráter político. Isso contamina todo o trabalho do governo federal. Então, Lula comete um erro na sua escolha da autoridade federal do Rio Grande do Sul. Ele está politizando os trabalhos por lá. Então, vamos acompanhar porque pode dar ruim. Também teve a saída, Karime, como você disse, aí do Jean Paul Prats, da Petrobras, uma saída conturbada, fruto da disputa entre ele, o Jean Paul, e o ministro de Minas e Energia, Alessandro Silveira, tendo como pano de fundo o desejo do presidente Lula de intervir cada vez mais na Petrobras. Entra governo, entra político, sai político, e é a mesma história. Todo mundo quer meter a mão na Petrobras. Enfim, Lula aproveitou essa crise na Petrobras para tomar uma outra decisão política, Karime. Jean Paul Prats, que é senador pelo Rio Grande do Norte, volta para o Senado para fazer parte da tropa de choque do governo. Lula acha que ele seria mais útil como senador. E também voltaria para o Senado o Wellington Dias. Ele é o ministro do Desenvolvimento Social. Ele está na fritura, sendo duramente criticado dentro do PT pela atuação morna à frente dos programas sociais do governo, entre eles aí o Bolsa Família. Como senador, ele também se juntaria à tropa de choque do governo e seria mais útil por lá. Outro que deve sair, Karime, é o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. O principal vacilo dele foi aquele evento esvaziado no Dia do Trabalhador. Lula discursando ali para um público bem pequeno, né? Isso causou um desgaste enorme, a fotografia foi horrível, serviu de chacota, né? A oposição, então, caiu em cima. Mas a culpa é dele? Isso. Então tem gente... A culpa é dele? De quem? Do evento? Do evento, a culpa, ele é culpado? Sim. Quem mobilizou o evento foi ele. Tá, tudo bem, vai lá. Isso, o Lula... Bom, é outra estratégia, Carlão. Posso tomar um bom tempo aqui para discutir sobre isso, mas a princípio o Lula ele tem cometido... O bolsonarismo ele trouxe novas maneiras de mobilizar eleitores por meio das redes sociais. O povo passou 4 anos acostumado com essa estratégia. Virou a chave, entrou o Lula, então ele vem com uma estratégia antiga lá de trás, de outro tipo de mobilização, outra forma de comunicação, e ele está levando a pior nessa história. Essa é a questão. O povo está aí, mas o povo lulista, ele não se manifesta por meio das redes sociais. Ele não se manifesta de forma agressiva, tá todo dia ali no Zap, ele não se manifesta assim. Nem presencial. No caso, daí foi um problema... O agressiva também, exatamente. O agressiva também, né, depende, né, também, não vamos colocar todos nessa situação. Aí a militância ardilosa, né? Existe sempre. A militância ardilosa. Sempre existem os excessos. Dos dois lados da moeda, né, Karine? Dos dois lados da moeda existe. Vamos ver o que vai acontecer na próxima. Então o Márcio Macedo... O Márcio Macedo, ele cometeu um vacilo porque ele não mobilizou direito os sindicatos, né, que deveriam chamar o povo para o estacionamento do Itaquerão. Esse era o trabalho dele de mobilização. Ele não conseguiu mobilizar os sindicatos e chamou o Lula para discursar para um povo pequeno. Um erro estratégico de trabalho mesmo dele. Essa que foi a questão. De fazer então o evento, né? Então tem gente no Palácio do Planalto querendo que o presidente Lula antecipe a reforma ministerial que seria feita em junho, por causa das eleições. Então, com a movimentação que está acontecendo aí por causa do Rio Grande do Sul, é possível que o Lula faça outros movimentos como esse que a gente falou. Mas não vai ter mudança no Ministério da Saúde, como o Centrão está querendo, e também nem da Simone Tebet, também, que está sendo cogitada. Porque tem gente aí do mercado querendo a saída dela.
Karime e Carlão. Beleza, olha, Cadu, o que está acontecendo? Essa situação agora que a extrema-direita, ela está apoiando a taxação da compra de produtos importados. Ela era contra esse processo. O que está acontecendo aí? Estranho. Carlão, quem diria? Acontece o seguinte, Carlão, a direita bolsonarista, a gente sabe, ela é financiada por grandes empresários. Os empresários da indústria, do comércio, tem comércio na história aí. E são eles que estão pedindo aos deputados para apoiarem a taxação das compras de até $50 em sites estrangeiros. A gente contou essa história. É um jabuti que está dentro daquele projeto Mover, que é um projeto que fala de sustentabilidade da indústria e tal, e colocar esse jabuti lá. O imposto, Carlão, é de 60%. Então, ontem, o Luciano Hang, que é o dono da Havan, que é uma figura representativa do empresariado, embora caricato, ele conversou com as lideranças do PL, o Altineu Cortes, principalmente o deputado federal, que é líder do PL na Câmara. E ele pediu que os deputados do PL fizessem um esforço para aprovar essa matéria fajuta. E agora, os parlamentares estão entre a cruz e a espada, Carlão. Qual foi a solução encontrada? Negociar com o governo. O deputado Joaquim Passarinho, do PL, ele é líder da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ele apresentou uma emenda sugerindo que o imposto seja de 45%. Para ele, seria um meio termo, para que o comércio de produtos importados pela internet não prejudique tanto o comércio nacional. Seria uma boa convivência entre os dois setores. Ainda assim, Carlão e Karime, é uma tributação muito alta, 45%. Sim. Você vai tributar em 45% uma compra, gente. É para não comprar. É quase a metade do valor da compra. Isso é um roubo. É para não comprar. Não era mais fácil amenizar os impostos para o empresariado poder colocar seus produtos de uma forma mais competitiva e saudável no mercado local? Não é, quer dizer, mais fácil não, seria mais interessante, mas obviamente não é mais fácil, diga. Não é provável. Existem outras saídas, mas o comércio brasileiro, ele costuma não arredar o pé para o que conquista, né? Ele não costuma negociar com aquilo que ele já conquistou, né? Então, a briga é ferrenha, o empresariado tem muito dinheiro, tem muito lobby lá dentro da Câmara e é muito provável que isso aconteça mesmo. Ontem o presidente Arthur Lira tentou colocar a proposta em votação, mas ele retirou de pauta por causa do tamanho das críticas e também por causa do aceno de negociação. Igual aquela história do PL da Globo, né, que eu contei pra vocês. Agora eu quero ver como é que vai ser, Carlão e Karime. Os deputados da base bolsonarista, eles sempre fizeram campanha contra o aumento de impostos, contra o que eles dizem a sanha arrecadatória do governo Lula. Dessa vez, eles vão ter que virar a chave. O argumento pode até funcionar no plenário. Vamos defender o empresário nacional. Entra o debate nacionalista, a narrativa nacionalista. Agora quero ver se os eleitores vão aceitar essa narrativa. A gente sabe que rede social não perdoa, então vamos acompanhar isso aí. Obrigada, Carlão e Karime. Cadu! Cadu e Karime. Cadu, obrigada. Cadu, obrigada pelas informações. Valeu, até amanhã, queridão. Tchau, galera. Tchau. Um abraço. Valeu. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os bombeiros militares aqui do Amazonas chegaram ao Rio Grande do Sul e já começaram os trabalhos, hein, Karime? Então, Carlão, no total, 15 bombeiros vão atuar no mapeamento, reconhecendo áreas alagadas para começar as ações de busca e resgate, como explica a repórter Nathalie Moraes. A tropa com 15 bombeiros militares do Amazonas chegou no início da madrugada desta quinta-feira a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde se apresentaram ao comitê de crise. Os militares foram enviados para dar apoio direto nas ações de busca e resgate das vítimas das severas chuvas e enchente. Inicialmente, eles atuarão na cidade de Lajeado. De acordo com o tenente Rodolfo Carepa, comandante da missão dos bombeiros do Amazonas no Rio Grande do Sul, inicialmente a tropa foi recebida no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, onde foi apresentado o plano de atuação das forças de salvamento e resgate. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas chegou na cidade de Porto Alegre ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, em conversa com o comandante do incidente, o mesmo informou que a nossa área de atuação será em Lajeado, juntamente com as demais equipes que se fazem presentes no local. Ao todo, a equipe enviada é composta por 2 mergulhadores,
3 guardas-vidas, 2 especialistas em salvamento terrestre e 1 em desastres naturais. 1 em atendimento pré-hospitalar e 6 especialistas em resgate em estruturas colapsadas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 51 minutos. Olha só, as doações para o Rio Grande do Sul seguem sendo feitas por todo o Brasil. E uma das instituições que está recebendo é o Correio. As agências de todo o Brasil recebem doações, mas agora eles pedem que não doem itens de vestuário, Karine. Exatamente, Carlão. A medida acontece depois de consulta à Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul. A prioridade agora é para água. Depois, alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e ração para pet. Olha só, e por falar em doação, a Arquidiocese de Manaus vai destinar parte da arrecadação da festa de Pentecostes 2024 para o Rio Grande do Sul, que enfrenta o maior desastre ambiental do Brasil. Carlão, e além do dinheiro, a Igreja Católica do Amazonas também vai arrecadar alimentos não perecíveis na entrada da festa de Pentecostes para doar. Mais de 80 mil pessoas devem participar do evento, como explica a repórter Odineia Araújo. A festa de Pentecostes é uma celebração para lembrar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo antes da ascensão de Jesus Cristo. É celebrada 49 dias após a Páscoa. Esse ano, o lema da festa é Todos Irmãos e Irmãs no Espírito, dando continuidade à temática da campanha da Fraternidade 2024. De acordo com o arcebispo de Manaus, o cardeal Leonardo Steiner, o lema é uma verdadeira provocação às diversidades. Nós temos diversidades entre nós de pensamento, de ideais, de sonhos, de diversidade de raças, de culturas. Temos uma diversidade grande também de ideologias, mas não podemos deixar de ser irmãos e irmãs. Em Jesus nos tornamos todos irmãos e irmãs, mas o Espírito veio confirmar o que Jesus havia ensinado e por quem ele deu a vida. A festa de Pentecostes desse ano, que acontece nesse domingo, dia 19, no Sambódromo, deve contar com um público de 80 mil pessoas. Devido à grandiosidade do evento, segundo o cardeal Leonardo Steiner, parte da arrecadação da noite será destinada ao Rio Grande do Sul, que até o momento tem mais de 538 mil desalojados e vivendo em casa de amigos ou parentes. Outros 77 mil estão em abrigos. A entrada para a festa de Pentecostes no domingo será 1 quilo de alimento não perecível que será enviado às famílias gaúchas. Trazer 1 quilo é mostrar solidariedade, é mostrar que o dom do Espírito, que é o dom do amor, ele pode ser partilhado. A Trindade nos enviou o Espírito como partilha de amor. Nós queremos manifestar essa partilha de amor com os irmãos e irmãs que passam por necessidade. A Caritas depois haverá de distribuir esses alimentos não perecíveis. E na coleta, eu estou dizendo a coleta em termos de dinheiro, nós vamos depois enviar um tanto para as igrejas do Rio Grande do Sul, que também é a partilha. Onde existe sofrimento, nós queremos estar presente. A igreja ela é muito sensível e nós como igreja queremos mostrar essa solidariedade e dizer que nós estamos presentes. Mais de 2.000 pessoas estarão trabalhando voluntariamente na festa e os portões serão abertos às 2 da tarde e às 5 da tarde começa a programação que deve encerrar às 9 da noite. Pessoas com necessidades especiais terão um espaço exclusivo. O Instituto Municipal de Trânsito vai orientar o tráfego de veículos nas imediações do Sambódromo no próximo domingo. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h55 você pode participar do 18 horas, é simples e fácil. O nosso WhatsApp é o 994887592, é só mandar um alô, não é isso, Karine? É, Carlão, exatamente. E assim fez o Thiago
Pará, lá do Nova Cidade. Tiago. Valeu, Zaço. A gente abriu o programa falando sobre mais casos. 3 pessoas foram presas pelo crime de abuso sexual contra menores aqui em Manaus. E ele comentou a respeito dessa nossa matéria, né? Desse nosso assunto. Ele disse o seguinte: boa noite, Karime e Carlão. Boa noite. Mais uma vez, parabéns pelo brilhante jornalismo. E ele segue a nota: a pedofilia é um assunto que eu sinto nojo, mas é necessário falar e combater com rigor este mal, pois destrói vidas inocentes. O crime cometido com um bebê recém-nascido de 5 dias é macabro. Todas as crianças vítimas dessa monstruosidade serão adultos com sua criança ferida, no qual é necessário uma terapia no decorrer de suas vidas para, no mínimo, aprender a lidar com o trauma infernal. E ele segue dizendo que, infelizmente, a grande maioria da classe política não está interessada em criar leis de fato efetivas, onde os condenados de fato cumpram as penas. E, na minha opinião, na opinião dele, do Thiago Pará, para o crime de pedofilia já era para existir prisão perpétua. Essa é a mensagem do Thiago Pará, lá do Nova Cidade. Obrigada. Olha, o Thiago Pará, Nova Cidade. Você também pode participar conosco no WhatsApp 994887592. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, Cid Soares da área. E Cid, como fica agora a situação do Amazonas depois da derrota de ontem para o Ceará? Perdeu, Cid. Alô? Bom, o jogo de ontem à noite encerrou com vitória do Ceará por 2-1 em cima do Amazonas e chegou à sua segunda vitória seguida na competição. E com essa vitória, o Vozão pega o elevador. Sobe 4 posições na janela de classificação e ocupa agora a 6ª posição com 8 pontos. Já o Amazonas, apesar da derrota, não entrou na zona de rebaixamento. A equipe amazonense ocupa a 15ª colocação com 4 pontos. E hoje o Maracanãzinho foi palco de mais uma vitória, uma belíssima vitória do Brasil, diga-se de passagem, na primeira janela da Liga das Nações Feminina de Vôlei, sob o comando de Zé Roberto Guimarães. Nossas meninas venceram a Coreia do Sul por 3-0, com parciais de 25-15, 25-19 e 25-17. E lembrando, claro, né, que ainda hoje, logo mais, às 8 da noite, o Esportivo Luquenho pega o Bragantino pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. Os times vão a campo no gramado do Defensores del Chaco, em Assunção do Paraguai. E o Cruzeiro vai enfrentar o Unión La Calera, também pela Copa Sul-Americana, no gramado do Independência em Minas Gerais, também às 8 da noite. Cara, notícia ruim também tem que ser dada, né? O jornalismo esportivo está de luto. Em menos de 24 horas, Karime e Carlão, 3 grandes nomes morreram entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta, quando já no fim da noite o Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, morreu aos 87 anos. Ele foi um dos maiores comunicadores da história da radiodifusão brasileira, com passagem pelas rádios Globo e Nacional, tendo trabalhado por último como comentarista e apresentador na Tupi. Já hoje pela manhã, o jornalista e apresentador Antero Greco morreu aos 69 anos em São Paulo. O Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022 e desde lá ele vinha fazendo tratamento para tentar se curar dessa doença. E nos últimos dias ele permaneceu internado e sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo. Poucas horas depois, uma nova perda. O narrador Silvio Luiz, ícone da narração esportiva, que morreu hoje de manhã, aos 89 anos em São Paulo. E segundo nota do Hospital Oswaldo Cruz, ele estava internado em uma UTI desde o último dia 8. Silvio Luiz teve falência múltipla dos órgãos e há pouco mais de um mês ele estava em plena atividade na TV Record, onde ele comandava a transmissão da final do Campeonato Paulista no dia 7 de abril para canais digitais, ao lado dos humoristas Carioca e Bola, quando passou mal e foi levado às pressas para o hospital. Silvio Luiz é autor de grandes bordões durante a narração de partidas de futebol, entre elas essa que você com certeza lembra, né, Carlão? É da área. De olho no lance e pelas barbas do profeta. Sim. Silvio Luiz nasceu na capital paulista em 14 de julho de 1934. Ele se tornou aí o primeiro repórter em campo da TV brasileira. Bom, e para encerrar, a FIFA apresentará uma proposta ao seu Congresso para incluir a suspensão de partidas onde houver incidentes de ataque racista em todas as suas 211 associações afiliadas. Isso foi o que disse o secretário-geral da entidade máxima do futebol mundial, Matthias Grafström. Era o que tínhamos para hoje.
Valeu, Cid Soares. Obrigada, Cidão. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. 7 em ponto. Vamos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A explosão de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes no Amazonas é assustadora e indica uma sociedade doente. Todos os dias, novos casos mostram uma perversão monstruosa que deve ser repudiada por todos. Casos como o do bebê de apenas 5 dias de vida que foi estuprada por parentes passaram a ser rotina nas delegacias e no noticiário. Hoje foram presos um pastor e um professor suspeitos de abusar sexualmente de crianças de 10 a 14 anos. A sociedade não deve aceitar essas aberrações como algo natural. São crimes monstruosos e devem ser punidos com todo o rigor da lei. Monstros que praticam esses atos não podem ficar livres no convívio na comunidade. Devem ser encarcerados e lá mantidos. Essa sucessão de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes tem que ser brecada urgentemente. E a forma mais eficaz é punir com rigor quem pratica esses crimes. E mais, é necessário ampla e permanente campanha de conscientização. Os criminosos estão em casa, na igreja, na escola, enfim, nos ambientes que deveriam ser seguros, mas não são. A informação é fundamental para que casos ainda encobertos pelo medo ou pelo desconhecimento não fiquem impunes. Não estamos falando de casos isolados, não. Vivemos uma profusão desse tipo de crime. Parem de abusar das crianças, dos adolescentes e também das mulheres. Precisamos de um basta. E tem que ser agora, urgente. 18 horas. 7:02, boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.